Então vejam só, existem algumas observações aqui que são feitas para alguns tipos de materiais aí que vão apresentar o coeficiente de dilatação para valores baixos. Então o exemplo que a gente tem aí é o vidro Pirex. Tá? O vidro Pirex ele vai apresentar um valor muito baixo para o coeficiente de dilatação, diferente do vidro comum. Tá? O vidro comum ele apresenta um coeficiente de dilatação de 0,9. O vidro Pirex ele vai apresentar o coeficiente de dilatação de 0,3. Então, se o vidro Pirex ele apresenta o coeficiente de dilatação bem menor do que o vidro comum, a eficiência dele, quando ele é colocado dentro de um forno a alta temperatura, vai fazer com que esse vidro ele não venha a sofrer algum tipo de rachadura ou trincamento. Tá? Então, para alguns tipos de vidro, que no caso é o tipo Pirex, que apresentam um coeficiente de dilatação bem baixo, a aplicação prática dele vai ser que ele pode ser levado a fornos de alta temperatura. Então, se ele tem o coeficiente de dilatação bem baixo, isso vai favorecer com que esse vidro ele não venha a rachar e nem trincar. Tá? Então, essa é uma aplicação que nós temos aí para alguns objetos que vão apresentar um baixo valor para o coeficiente de dilatação. Se nós formos colocar o vidro comum, que tem um coeficiente de dilatação bem maior, de 0,9, com toda certeza que ele vai trincar quando ele for colocado a um forno de alta temperatura, um forno de micro-ondas, um forno de um fogão normal ou um forno de micro-ondas. Tá? Então, uma das aplicações é essa. Quando eu tenho materiais que vão apresentar baixo valor do coeficiente de dilatação linear, ou coeficiente de dilatação normal, esses objetos podem ser colocados a temperaturas bem altas, sem que eles venham sofrer nenhum dano. Tá? Então, essa é uma das observações que nós temos aí para objetos que vão apresentar um baixo coeficiente de dilatação. Tá? Se ele apresenta um baixo coeficiente de dilatação, ele pode ser colocado a altas temperaturas sem sofrer nenhum dano. Se o valor do coeficiente de dilatação é maior, ele pode ser colocado em locais onde vai apresentar alta temperatura, mas com algumas ressalvas, que ele vai sofrer algum dano. Quando ele tem o coeficiente de dilatação menor, não, ele não sofre nenhum dano. Mas, se ele tiver o coeficiente de dilatação maior, provavelmente ele vai sofrer algum dano aí. Outra observação que nós temos aí é para materiais que apresentam coeficiente de dilatação negativo, que no caso, o exemplo que nós temos aqui são as borrachas vulcanizadas, No caso, a borracha que faz o pneu, tá aqui, uma bota, O que acontece com esses materiais que vão apresentar coeficiente de dilatação negativo, Esses materiais eles vão se contrair quando a temperatura aumentar. Tá? Então, substâncias que apresentam coeficiente de dilatação negativo, quando eles são colocados a altas temperaturas, esses materiais eles vão se contrair. Quando eles são colocados em ambientes a baixa temperatura, eles vão se dilatar. Tá? Então, isso acontece com objetos à base de borracha vulcanizada, que são os pneus, pneu de carro, pneu de moto, pneu de trator, pneu de caminhão, e essas botas aqui, botas comuns. Então, a baixa temperatura eles vão se contrair, a alta temperatura eles vão se dilatar. Então, são algumas observações aí que nós temos que ter essas ressalvas aí, tá?